Polícia ouve motorista acusado de provocar acidente que matou o agente de trânsito na Avenida Paralela. Gasolina tem novo reajuste e fica 7% mais cara. Policiais são recebidos com garrafadas e usam bomba de efeito moral para dispersar paredão em Lauro de Freitas. Travesti baiana é impedida de desembarcar em aeroporto do México. No futebol, Bahia tenta amanhã contra o Londrina recuperar liderança da Série B. E após sair do Z4, Vitória se prepara para o novo confronto. Boa noite. A semana começou com mais um reajuste no preço dos combustíveis na Bahia. É o 8º desde o início do ano. Susto! Foi essa a reação de Jamile quando chegou ao posto de gasolina para abastecer o carro hoje de manhã. Assim como outros baianos, a médica pagou mais caro pelo litro do combustível. Toda vez é um susto, uma surpresa. A gente acaba ficando refém dessa situação, né? Este é o 8º aumento no preço dos combustíveis desde o início do ano aqui na Bahia. O valor do litro da gasolina vendido nas refinarias subiu quase 7%, reajuste que já é sentido nas bombas. Hoje encontramos em Salvador o litro da gasolina comum variando entre R$ 7,23 e R$ 7,59. Já a aditivada custava entre R$ 7,23 e R$ 7,89. O diesel também ficou mais caro após o reajuste de 11,3% no tipo S10 e 11,4% no S500. Sempre que nós chegamos no posto, essa novidade. Semanalmente eu encho o tanque, porque sou obrigado. Isso é trabalho rodando, então tenho que fazer minhas entregas e dependo disso. Mas aí, mais uma vez, surpreendido com esse aumento. Há 3 anos, Helenilton usa o gás natural no carro. Trabalhando como motorista de aplicativo, ele afirma que mesmo com o combustível custando mais caro, continua sendo mais interessante do que a gasolina. A gente usa para trabalho, não é para uso pessoal, então a gente aumentou a nossa carga horária. Quem trabalhava 10 horas passou a trabalhar 12, quem trabalhava 12 passou a 15, para se ter a mesma rentabilidade com o GNV. O último reajuste foi anunciado no último dia 29 de abril pela Selen, a empresa que controla a refinaria de Mataripe. Em 2 de abril, a empresa já tinha aumentado o valor dos combustíveis. Por nota, a Selen informou que os preços seguem critérios de mercado, que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo. Nesse momento, os aumentos nos preços dos combustíveis eles estão ligados ao aumento do custo do petróleo lá fora e às variações cambiais que ocorrem aqui internamente. Como nós sabemos, em termos de perspectiva de mudança nesse quadro, isso é uma coisa muito sombria, porque nós estamos diante de uma situação que é uma situação estrutural. A Petrobras, por exemplo, não pensa em alterar a sistemática de preço, ela segue os preços internacionais. Ao seguir os preços internacionais, qualquer aumento que tenha lá fora, ela naturalmente que repassa para o preço do produto aqui internamente. 7 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus na tarde de hoje no bairro de Fazenda Coutos, aqui em Salvador. Segundo a Transalvador, o coletivo derrapou no óleo que tinha na pista, bateu em um poste e atingiu uma casa. As vítimas foram atendidas por equipes do SAMU e equipes da Coelba já estão no local. E a polícia ouviu na tarde de hoje o homem acusado de ter causado o acidente que provocou a morte do agente da Transalvador na semana passada. O depoimento durou mais de 2 horas. Franklin Nascimento Ricardo dos Santos saiu da delegacia em uma moto sem falar com a imprensa. Ele é motorista que dirigiu o carro que atropelou Joedson Pereira, agente da Transalvador, na noite da última quarta-feira. Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, o acusado dirigia em alta velocidade. No depoimento, Franklin negou ter bebido e disse que não lembrava do que aconteceu após a batida. Também informou que foi socorrido por populares. Mas imagens feitas por quem passava pelo local mostram que após o acidente, o condutor saiu sem prestar socorro. Ele informou aos fatos aqui na delegacia de que ele havia ido buscar a namorada no bairro do Imbuí e, ao entrar na vida paralela dentro dos limites legais da velocidade, ele não se recorda mais de nada até
até depois ser socorrido por populares. O pedido de prisão preventiva de Franklin Nascimento Ricardo dos Santos foi negado pela Justiça. Por isso, o acusado irá responder o processo em liberdade até a conclusão do inquérito. O próximo passo agora é terminar de ouvir as demais testemunhas, né? É um caso de grande repercussão, é um caso que a sociedade precisa de uma explicação, não deve ficar impune, entendeu? E vamos aguardar agora o que as demais testemunhas vão nos relatar para poder fundamentar um novo pedido de prisão preventiva. O acusado pode responder por homicídio, omissão de socorro e evasão do local de crime. Os outros ocupantes do veículo ainda não foram ouvidos porque Franklin não informou os nomes completos. No depoimento, o motorista informou que comprou o veículo e está pagando as parcelas. Mas no Detran consta que o proprietário é Luiz Fabiano Gomes, que disse ter deixado o carro guardado na garagem do prédio de uma amiga. Na hora do acidente. Porém, o carro tem histórico de multa por direção em alta. A campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo está com baixa procura aqui em Salvador. O público foi ampliado e a expectativa é tentar atingir a meta para evitar um aumento do sarampo e das síndromes gripais. Este aposentado chegou cedo ao 5º Centro de Saúde, no bairro dos Barris, para garantir 2 vacinas, a da gripe e a 4ª dose da Covid-19. Tem que se proteger, ainda não está 100% livre da doença, então vamos todos se proteger, independente de lugares, máscara e vacina. Hoje teve início a 2ª etapa de estratégias da campanha contra a gripe e o sarampo. A ação acontece em 156 salas de vacina de Salvador. De influenza, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, professores, e para a campanha do sarampo também para as crianças. Então, realmente é importante que a população ela compareça para a vacinação. Nós estamos com 156 salas de vacinação destinadas à campanha de influenza e sarampo, e que a gente sabe que durante o outono e inverno há um aumento de circulação dos vírus respiratórios, né? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, pouco mais de 115 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe e menos de 16 mil contra o sarampo em Salvador. Números bem abaixo das metas que prevêem vacinar 1.200.000 soteropolitanos contra a gripe e 552 mil contra o sarampo. Nesse momento também que há a retomada das atividades, de shows, de tudo na cidade, é importante estar com a vacina em dia, não só das campanhas, a gente também chama atenção em relação à Covid, quem não completou seu esquema de vacinação de 2ª, 3ª e 4ª doses, é importante cumprir o seu calendário de vacinação. E em relação ao calendário básico, que são as vacinas que ficam disponíveis durante todo o ano e que a gente vem acompanhando aí, que nenhuma delas alcançou a cobertura, para que a gente não volte a ter doenças que tem vacina para prevenir, é importante estar também com as vacinas em dia. E nas últimas 24 horas, Salvador não registrou mortes e nem novos casos da Covid-19. Em todo o estado, foram registradas 2 mortes e 34 novos casos da doença na Bahia. O estado tem hoje 358 casos ativos da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado está em 19%, aqui em Salvador, 22%. Termina quarta-feira o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor. O repórter William Tales Silva esteve hoje na sede do TRE, na tarde de hoje, e mostra como está a procura pelo atendimento. William. Boa noite, Carol. O eleitor tem apenas 2 dias para regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral. E até por isso, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia está realizando um plantão de atendimento ao público nessa reta final do cadastramento. E na tarde desta segunda, a fila por aqui já estava longa. Então, vamos conversar agora com o secretário de eleições do TRE, Vitor Xavier, sobre toda essa situação. Vitor, queria saber de você o que o eleitor com título cancelado ou que ainda não tem o título deve fazer para regularizar essa situação. Inicialmente, eu cumprimento a toda a audiência da TV Bandeirantes. O primeiro passo é consultar a Justiça Eleitoral para saber se de fato o título está cancelado ou com pendência. Esse procedimento evitará a demanda desnecessária. Existem eleitores que estão com situação regular, que ainda assim estão nos procurando. Nós temos alguns canais de atendimento ao público. Todo eleitor baiano pode telefonar para o 71-3373-7000
esse número, que é de uma central telefônica, funciona das 8 às 19 horas. Também funciona como WhatsApp, onde um chatbot atende 24 horas por dia. Se o eleitor de fato estiver com pendência, deve vir ao TRE Bahia. Isso pode ser feito com agendamento ou por demanda espontânea, portando comprovante de residência recente e documento oficial com foto. Perfeito. E vocês têm uma estimativa de quantos baianos ainda precisam regularizar essa situação? Vocês ainda esperam uma grande demanda até quarta? É natural ter uma demanda elevada no período de fechamento do cadastro. Apesar de termos feito serviço itinerante em todo o estado, com os caminhões de TRE em todo lugar, eu quero ressaltar também para o eleitorado baiano que através do Título NET é possível resolver suas pendências de casa, mas é normal. No início do nosso trabalho, com os números levantados até o início do mês passado, a gente tinha cerca de 14, 15% do eleitorado baiano, que está na faixa de 10 milhões de pessoas com título cancelado. Os números finais só vão poder ser apresentados após o fechamento de cadastro, que é quando teremos depurado os requerimentos de alistamento eleitoral e os pedidos de revisão. Perfeito. E esse plantão do TRE vai até quarta-feira. Volto com você, Carol. Obrigada, William. Veja a seguir, travesti baiana impedida de desembarcar em aeroporto do México. E ainda a polícia é recebida com garrafadas e usa bomba de efeito moral para dispersar paredão em Lauro de Freitas. Band Cidade, oferecimento Monobloco, Água de Meninos, Lauro de Freitas, Abrantes e agora também na Pituba. Unirb, construindo sonhos. E Brasp, prestação de serviços e vigilância. 39 anos de experiência e tradição. A medicina do século XXI é tão fascinante quanto desafiadora. Na Uni Dom Pedro, laboratórios de última geração e um hospital próprio são diferenciais avançados a favor da formação dos novos médicos. Mais que tecnologia, é foco na ciência, na empatia, na consciência e sensibilidade. Medicina do século XXI é na Uni Dom Pedro. Vestibular, 22 de maio. Gente, tudo bem? Tenho uma super novidade para você que é apaixonado pelo nosso jogo aberto e ama o futebol da Bahia. Agora a gente está em horário novo, de 12 até 1 da tarde. Fique ligado para não perder as principais notícias do nosso esporte. Jogo Aberto Bahia, agora a partir de meio-dia. Uma confusão assustou pacientes do Hospital do Subúrbio, aqui em Salvador, na noite deste domingo. Imagens de um vídeo que circula aí na internet mostram policiais tentando conter um homem que chuta a porta da unidade de saúde. Segundo a assessoria do hospital, uma paciente chegou desacordada e durante o atendimento, o médico pediu que o filho dela deixasse a sala de reanimação, que é um local restrito para profissionais de saúde. O homem se recusou a sair e começou então a chutar a porta de acesso à emergência. A tela de proteção foi quebrada. A equipe de segurança do hospital chamou então a polícia. O homem foi levado para a central de flagrantes e vai responder por dano ao patrimônio público e também por desacato à autoridade policial. A mãe dele, depois de ser atendida, não quis mais ficar e deixou o Hospital do Subúrbio. A pandemia trouxe sérios prejuízos para a educação, principalmente para as crianças que estavam em fase de alfabetização quando as escolas tiveram que fechar. No ano passado, quase 2,5 milhões de crianças de 6 e 7 anos ainda não sabiam ler e escrever. Eu fiquei encantado. Não passa uma vírgula despercebida por Patrícia. Quando a filha ia começar a fase de alfabetização, veio a pandemia, as aulas passaram a ser online, a Amora não se adaptou muito bem e esse apoio em casa se tornou ainda mais necessário. Porque não é fácil ser alfabetizado online, ser alfabetizado sem aquele contato com a professora e com os outros recursos todos que as crianças precisam visualizar, manipular, testar. Apesar de eu estar ao lado dela o tempo todo, mas tinha aquela coisa, você não é minha professora. O país chegou ao pior patamar no ano passado, com quase 2,5 milhões de crianças de 6 e 7 anos que não sabiam ler e escrever. O percentual saltou de 25% para 40%
enquanto as escolas estavam fechadas. O impacto é ainda maior entre a população pobre e negra. Um dos motivos? Falta de acesso à internet de qualidade. A gente vê que há uma dificuldade, ele não conhece algumas letras. Por quê? Porque não foi trabalhado, porque ele não teve esse contato, pulou a etapa. Eu costumo dizer que um tempo perdido não dá para se recuperar, mas dá para correr atrás dele. As estratégias são muito importantes agora. A primeira é muito reforço e recuperação. Tem uma segunda estratégia muito importante, trazer os alunos de volta para a escola. Então a gente sabe que o problema do abandono e da evasão está muito alto. E aí tem uma última estratégia também que eu destacaria, que é aumentar o número de escolas em tempo integral, principalmente para os estudantes mais pobres, que foram mais prejudicados. Em Salvador, centros educacionais, como esse em Coutos, no subúrbio, dão aulas de reforço para crianças de escolas municipais. E aprimora também de uma forma lúdica, né? De uma forma prazerosa, porque a criança já passa a manhã toda na escola ou a tarde toda na escola, e aqui a gente tenta fazer um aprendizado de forma diferenciada, mas com o mesmo objetivo, de alfabetizar e letrar esse aluno. A travesti baiana Keila Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, foi impedida de desembarcar em um aeroporto no México. Quem traz as informações sobre esse caso é Ana Paula Lima, da Rádio Band News FM. Oi, Ana Paula, boa noite. Qual foi a justificativa para ela ser impedida de desembarcar no aeroporto? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. A justificativa foi por ela não ter o nome social registrado nos documentos oficiais. A ativista baiana iria participar do Fórum Social Mundial. O caso aconteceu ontem. Keila conta que passou cerca de 10 horas no aeroporto mexicano respondendo questionários. A presidente da ANTRA afirmou ainda que vai protocolar uma denúncia contra o país. Procurada, a Embaixada do México no Brasil ainda não se pronunciou sobre o assunto. E, Carol, foi encerrada ontem pela Polícia Militar uma festa paredão no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver muita correria e disparos de bombas de efeito moral feita pelos policiais. De acordo com a PM, o uso do material foi necessário por causa da forma como os agentes foram recebidos. Cerca de 500 pessoas participavam da festa. Ainda segundo a polícia, o evento, que ocorreu em uma via pública sem autorização das autoridades municipais para acontecer, causava perturbação e o sossego da vizinhança. Por enquanto, a gente não tem notícias de feridos durante essa festa. Volto contigo, Carol. Tá certo, Ana. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. Veja a seguir: Corpo de Bombeiros retira ralo que ficou preso no dedo de uma criança de 2 anos aqui em Salvador. Comer uma salada com tomate, preparar um molho ou colocar no tempero da comida já não é mais possível para todas as famílias. O preço do produto subiu 117% em um ano e já tem saído da lista de mercado de muitos consumidores. Para muita gente, é na prateleira que o tomate vai ficar pelas próximas semanas. Só em abril, o produto ficou 22,25% mais caro em todo o país. E isso depois de ter subido 6,55% em março, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Na semana passada, o quilo do tomate estava sendo vendido a quase R$13 neste centro de abastecimento em Salvador. Eles alegam que é muita chuva, né? A produção diminui muito, aí o preço aumenta muito, né? Porque tem despesa de automóvel e tal, para transportar tudo, e aí fica tudo caro, né? Hoje, primeiro dia útil de maio, os preços até caíram um pouco. O quilo do tomate estava custando entre R$7 e quase R$10. A verdade é que o tomate virou praticamente um artigo de luxo. O valor que o produto é vendido hoje é 117% mais caro do que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E os motivos da alta vão desde a pequena produção até o aumento no custo dos combustíveis. A gente teve aí um momento atípico de muitas chuvas
E, além disso, a gente está com essa situação aí de aumento de combustível, aumento do diesel, mas a gente vai ver ainda aí mais um pouco de inflação. Esse ano vai ser bastante difícil ainda por conta desses custos de produção que estão elevados. Acostumada a fazer as compras para casa, a dona Vilma sabe bem que vários fatores têm influenciado no aumento do preço de produtos como o tomate. Com o aumento de combustível, quase, às vezes mais de uma vez no mês, esse preço reflete no usuário final, né? Então, os comerciantes eles precisam repassar esse preço. Infelizmente, é uma cadeia. E a gente não pode fugir disso, não pode deixar de se alimentar. Quem compra em quantidade também tem sido afetado pelo aumento no preço do produto. Todos os meses são quase 2 toneladas de tomate usadas neste restaurante especializado em culinária italiana em Salvador. Hoje eles pagam no quilo quase o dobro do que há poucos meses. O jeito tem sido reduzir o lucro. A gente tem conseguido sobreviver, mas é impossível repassar assim automaticamente o que a gente recebe de aumento, né? O que custa mais para nós repassar para o cliente seria uma coisa totalmente inviável nesse momento. Os passageiros do metrô passaram por um susto no início da noite de hoje. As estações Bonocô, Retiro, Rodoviária, Detran e Pernambués ficaram no escuro por causa de uma falha no sistema de energia da empresa que alimenta a subestação Bonocô. As estações estão funcionando agora com iluminação de emergência. A circulação de trens nas linhas 1 e 2 do metrô não foram impactadas e seguem operando normalmente. Uma criança de 2 anos prendeu o dedo no ralo do banheiro e precisou ser levada pelos pais até a sede do Corpo de Bombeiros aqui em Salvador para retirar o material. Os bombeiros precisaram de 3 horas para conseguir retirar o ralo que ficou preso no dedo do garoto. Um pano foi colocado na frente do menino para evitar que ele visse a operação e ficasse ainda mais assustado. Foram utilizados uma espécie de micro-serra elétrica e outros equipamentos. Os bombeiros pararam a operação diversas vezes para que o menino ficasse mais calmo e fosse amamentado pela mãe. O ralo foi retirado e o menino não teve ferimentos. O Hospital Mater Dei foi oficialmente inaugurado neste domingo em Salvador, na presença de autoridades políticas e profissionais da área de saúde. A unidade, que fica na Avenida Vasco da Gama, tem mais de 60 mil metros quadrados, oferece todas as especialidades e conta com um centro de terapia intensiva adulto, pediátrico e neonatal. A estrutura tem um centro cirúrgico com 21 salas, 369 leitos de internação e emergência. Foram investidos mais de R$1 bilhão na unidade, com geração de 3.500 empregos diretos. O hospital começou hoje o atendimento ao público. O 1º de maio em Salvador foi marcado por protestos. No Farol da Barra, manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro se reuniram em uma mobilização organizada por centrais sindicais. A manifestação aconteceu também em outras cidades do país. Já no Jardim de Alá, o protesto foi a favor do presidente. Os manifestantes vestiram verde e amarelo e exibiram a bandeira nacional. A mobilização foi organizada pelo movimento Endireita Bahia, Bahia Direita e pelo Instituto Bahia Conservadora. Veja a seguir, Bahia tenta amanhã contra o Londrina recuperar a liderança da Série B e após sair do Z4, Vitória se prepara para o próximo desafio. Depois de vencer pela primeira vez na Série C, o Vitória inicia a preparação para enfrentar o Aparecidense na próxima segunda-feira pela 5ª rodada. Fora da zona de rebaixamento, o Leão terá uma semana mais tranquila de treinamentos até o próximo compromisso na Série C. Na estreia do técnico Fabiano Soares, o rubro-negro venceu Manaus por 1-0 no sábado e saltou para o 16º lugar, 4 pontos abaixo do G8. O zagueiro Marco Antônio foi o autor do único gol do jogo. Fiquei muito feliz com a sensação de fazer o meu primeiro gol como profissional e eu espero daqui para frente dar uma sequência de bons jogos, de bons resultados e conseguir alcançar o objetivo que é o acesso à Série B. Esse foi apenas o 2º jogo dele como titular na temporada. O primeiro foi logo na estreia do Leão neste ano contra a Juazeirense pelo Baianão. 3 meses depois, sob novo comando técnico,
O zagueiro espera se consolidar na posição. Mesmo com pouco tempo de trabalho do Fabiano, a gente já conseguiu entender um pouco dos aspectos que ele quer, da filosofia de jogo, e a gente pôde botar isso em campo no jogo de sábado. E após o meu gol, após a minha partida, espero sim ter botado uma pulga aí atrás da orelha dele para conseguir novas oportunidades e dar sequência no meu trabalho durante a temporada. Com mais de 20 contratações para a temporada, o Vitória ainda não engrenou em 2022, mas ainda pode contar com a categoria de base para buscar o acesso. A base, ela tem dado os frutos e vai continuar dando. Tem muitos jogadores no elenco de qualidade e eu pude aproveitar. Eu sou um criado da base, pude dar resultado, não só como eu, mas os outros atletas também da base. A gente, com fé em Deus, vai dar sequência no trabalho e ajudar todo o grupo para a gente conseguir os nossos objetivos. E após perder a invencibilidade na Série B, o Vitória volta a campo, o Bahia, aliás, volta a campo amanhã contra o Londrina para tentar recuperar a liderança. A liderança escapou. Depois de perder para o Ituano por 1-0 na sexta-feira, o Bahia caiu para o segundo lugar da Série B, empatado em pontos com o líder Grêmio. Com o fim da invencibilidade de 8 jogos, o Bahia espera reencontrar o caminho dos triunfos logo nesta terça-feira, contra o Londrina na Arena Fonte Nova. Acredito que a gente tem que se acostumar, né, com a pressão, não deixar ser um adversário, né, não ficar muito preocupado em temos que performar bem, temos que fazer bons jogos. Para a partida, o Bahia deve ter pelo menos 3 desfalques: o meia Lucas Mugni e os atacantes Raí e Rodaiega. Mas o meia Varley e o volante Rezende já treinaram normalmente e podem estar disponíveis para o confronto. Já tem um entrosamento a mais, né, com o Rezende, a gente está mais tempo treinando junto aí, então ajuda, né? Mas isso como eu disse, só questão de entrosamento mesmo. Acredito que qualquer um que esteja ali pode fazer a função tão bem quanto ele, então é só questão de tempo mesmo. Com o time completo ou não, o torcedor tricolor espera que o Bahia possa repetir as últimas atuações na Arena Fonte Nova e garantir mais 3 pontos para seguir firme no G4. É importante, né, pro Bahia, pelo tamanho do time, estar sempre no topo, né? Temos que estar ali entre os 4 o campeonato inteiro, né, para se manter nesse desempenho bom, né. A pressão normal, não acho que a gente precise mudar ou, né, fazer qualquer tipo de alteração a mais. O Band Cidade hoje termina aqui. A gente encerra essa edição com imagens do pôr do sol de hoje na Baía de Todos os Santos. Um bom início de semana para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.